esse mês tá difícil, não sei o que eu vou fazer, acho que não dá certo para mim. Foram 3 meses bons, agora tem 2 meses ruins, tô quase desistindo. Gente, empresa não recebe salário. Essa aula aqui, ela é conteúdo de um conteúdo maior. Ela faz parte de um conteúdo maior, que é o curso Viver de Terapias em 2025. Quem está fazendo o curso está vendo essa aula e está falando assim, óbvio, eu já sei disso, professor, está aqui no curso. Mas essa aula especificamente, pelo conteúdo dela ser muito relevante, eu provavelmente vou disponibilizar ela em outras redes. Então, para quem está vendo aí, já sabe que ela faz parte de um conteúdo sobre Viver de Terapias em 2025. Esse é o título do curso que a gente está promovendo. E se você tiver interesse, claro, nesse curso, eu vou deixar, se você está vendo essa aula fora, eu vou deixar os links para você. Muito embora esse conteúdo não vale só para 2025, não só do curso, como dessa aula aqui, é um conteúdo quase que atemporal, porque nós vamos falar de terapias, de mentalidade, né, de mudança de mentalidade, que isso daqui sempre valeu. O pessoal tem uma ideia de falar que empreendedorismo é uma coisa nova, né? Eu vejo pessoas falar, agora tem essa de empreendedorismo. Gente, pelo amor de Deus, né? Empreendedorismo a gente tem aí, só se pegar a história europeia aí, né? Quantos empreendedores aí no último milênio não ficaram migrando à Europa para vender, trazer coisas para lá e para cá, o comércio, tudo isso sempre foi empreendedorismo. Então sempre existiu isso daqui, gente. A mentalidade CLT, muito embora CLT é uma coisa que se refere às leis trabalhistas brasileiras agora, mas ela está servindo de generalidade para o nosso exemplo aqui, tá? Então sempre existiu mentalidade CLT e mentalidade autônoma, tá? Sempre teve alguém que quis trabalhar sob a segurança de um salário e alguém que queria não ter essa limitação do salário, mas aí tem também as agruras dessa posição. Gente, CLT, para quem não sabe, aí é a consolidação das leis trabalhistas brasileiras. A gente fala CLT quando quer se referir a quem trabalha sob o regime de ser funcionário de alguém. Recebe um salário, geralmente para vender o seu tempo, tá? E a gente vai falar muito disso aqui, porque tem essa diferença aí, né? Do quem está vendendo tempo para quem. Isso está na mentalidade, e se você vem com essa mentalidade de CLT para trabalhar como empresário, se você não mudar o seu mindset, você não consegue sair muito do lugar, tá? Antes de caminhar aqui, gente, eu vou falar esses 5 pontos que eu quero trazer para vocês, mas antes de caminhar, eu queria dizer para vocês, olha, eu não tô aqui para criticar a CLT. Não estou aqui dizendo que é pior ser empregado e melhor ser patrão, né? Ou mesmo que você não vai ter um funcionário, mas vamos pensar aí, que é pior ser empregado e melhor ser empresário. Não é isso. Mas aqui, se você está aqui e o curso fala de viver como autônomo, se você está aqui, você está querendo fazer essa migração. Então eu tenho que falar os pontos negativos para você dessa mentalidade de CLT quando essa pessoa que era funcionário agora não quer ser mais funcionário. Tá? Assim como uma pessoa que é um empresário, se ela quiser um dia migrar para trabalhar como empregado, que acontece muito, ela também tem que mudar o mindset, porque vai ter pontos negativos da maneira que ela vê a relação de trabalho que não vão ajudar ela quando ela for empregada. Tá? Mas aqui a gente está fazendo essa via, né? Quem quer trabalhar como autônomo, mas está ainda amarrado a crenças e expectativas de um empregado. E aí não vai dar certo, tá? Gente, primeira coisa, existe essa mentalidade, então, você já entendeu. A mentalidade CLT, que eu vou chamar CLT sempre quando eu falar CLT, porque em Portugal, em outros países, não é CLT, né? Se eu falei CLT, você está entendendo empregado, é isso. Então existe a mentalidade CLT e a mentalidade autônoma. A primeira diferença substancial, essa é a primeira, tá? E tem que lembrar aqui que eu fiz esse trajeto, né, gente? Hoje eu sou aqui diretor do Sabedoria Cósmica, que é um instituto que tem uma grande projeção na internet, um dos grandes institutos de terapia holística no Brasil online, tá? E não é porque eu estou fazendo propaganda do instituto aqui, mas é mesmo, se você procurar na internet. Então, assim, a gente deu certo e eu tive que fazer esse caminho, um caminho de sair de quem trabalhava para outras pessoas e que tinha que ser autônomo. E eu passei por tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Bem, então assim, qual a diferença substancial na minha opinião? A primeira é a seguinte, que a mentalidade CLT, ela tá ligada, assim, a uma das diferenças, tá? É que ela tá numa zona de conforto da segurança salarial, então isso é uma coisa que tá o tempo todo ali, ok? Eu não tenho dúvidas
que eu vou receber um dinheiro no dia tal, certo? Então isso faz parte da vida do CLT. Essa segurança que está o tempo todo ali. Ele não tem uma dúvida em relação a isso. É claro que pode acontecer de você ser mandado embora, que é uma coisa também que não acontece do outro lado. Na mentalidade autônoma, você não tem um medo de ser mandado embora. Por outro lado, você tem um desconforto do risco, porque o autônomo ele está o tempo todo, mesmo que esteja estável o negócio dele, ele está o tempo todo sabendo que existe, os limites não existem, nem para cima nem para baixo. Ou seja, tanto ele pode se dar muito mal se ele não fizer as coisas, se não vender bem, se ele não buscar o caminho para oferecer o serviço, para angariar os clientes, como ele pode se dar tão bem que não tem limite, né? Então, assim, ele pode progredir a ponto de, por exemplo, eu abri uma lojinha, daqui a pouco eu tenho uma rede de 500 lojas. Ok? Isso pode acontecer. Ou ele pode falir. Tem as duas possibilidades. Mas esse risco é justamente o que permite que ele tenha a possibilidade de enriquecer, de prosperar. E a gente não está falando só de dinheiro aqui, a gente está falando de crescer. Então você pega, por exemplo, exemplos de grandes profissionais que conseguiram avançar de uma forma aí, estratosférica. Eles nunca conseguiram fazer isso aqui, né? Tá? Só que também quem está aqui não corre risco. Então você tem que escolher o que você quer. E o que a gente está falando aqui, do que se trata, é que se você escolher vir para cá, você tem que desmontar isso na sua cabeça. Você vai sofrer muito porque você vai ficar esperando que dia tal vai cair um dinheiro lá na sua conta. Tá? Eu acho que essa é uma diferença no começo que inclusive pode impedir você de fazer o que você tem que fazer para prosperar como autônomo, como empresário. Vamos entrar logo onde a gente tem que ir, mas antes disso, gente, vou deixar aqui, não estou falando sobre largar empregos, tá? É largar a mentalidade. E é isso que é importante entender, porque pode ser que você seja um CLT, mas tenha uma mentalidade mais aberta. É disso que a gente está falando, tá? Pode ser. E aí vai ser mais fácil para você migrar. Mas se você é um CLT que está muito quadradinho ali, você está acostumado, às vezes, durante anos, décadas, a receber um salário ali todo mês seguro, você vai ter que desmontar isso, trabalhar isso com você. Tá? E é disso que vai falar o vídeo. Então vamos lá logo, professor, vamos falar o que a gente tem que falar, os 5 pontos importantes. Então vamos lá. Mudando o seu mindset. Vou até vir aqui para cima, para eu ficar aqui olhando aqui de cima o que a gente vai discutir. Gente, primeira coisa, eu vou colocar aqui como se fossem ditados, né? Ditados não vão ser mantras para você sempre lembrar disso aqui. Tá? Eu não inventei isso aqui foi o que mais me fez sentido naquilo que eu li também. Eu fui ler quando eu me senti inseguro sobre empreendedorismo, sobre como trabalhar as coisas que eu tinha que trabalhar para conseguir prosperar, sobre como ter segurança, não é? Então, assim, esses cinco, vamos dizer, aforismos, né? Se a gente pode dizer aforismas, que eu vou colocar, eles são o que me pareceu mais importante e eu tenho certeza que vai te ajudar. O primeiro, gente, sempre vibra isso, tá? Incerteza é oportunidade. Então a incerteza que você tem do autônomo, ou seja, nossa, agora eu vou começar a trabalhar com terapia, será que eu vou ter tantos pacientes no mês 3, no mês 4, daqui para 3 meses para eu pagar as minhas coisas? Eu conseguir me manter? Será que vai faltar terapeuta, pacientes? Ou será que vai dar certo essa campanha que eu estou fazendo? Será que eu vou conseguir vender esses cursos? Tudo isso é incerteza. Isso não existe aqui, tá? Na mentalidade CLT, porque você não depende disso, tá bom? Essa incerteza, ela tem dois lados. Ela é polar, ok? Ela não é multipolar, ela é polar. Ou dá errado, tá? Ou dá certo. Mas você tem que entender uma coisa aqui, gente. Para dar certo, para você ter a possibilidade de dar muito certo, de você de repente ter 10, 20, 30 pacientes e ganhar, sei lá, 10 vezes do que você ganhava antes, para dar certo, tem que estar aberta a possibilidade de fracassar. Porque é só na incerteza que você vai conseguir. Entendeu? Se eu falar para você assim, a gente vai fazer um sorteio aqui. O que você prefere? Eu vou colocar 2 opções de números, 2 e 3. Se sair o 2, você ganha $2.000, e sair 3, você ganha $3.000.
Tá ótimo já. Você fala, meu, que legal. Vamos sortear esses dois. Mas eu vou te dar uma outra opção. A gente vai sortear de 0 a 100 agora. Se você tirar 4, você ganha $4 mil, 10 mil, 90 mil dólares. Só que agora tem a possibilidade de sair 0. E 1 também. Então agora, o que você prefere? Sortear o 2 e o 3 ou do 0 a 100? No caso de 0 a 100, você vai falar, mas está claro aí que a possibilidade é muito maior de eu ganhar. Então eu vou sortear essa. Gente, é exatamente isso no empreendedorismo. A possibilidade de você vencer é você estar fazendo sorteio de 0 a 100. Tá? Existe uma pequena possibilidade de você fracassar, é quando você faz tudo errado. E aí você não sabe fazer, você não sabe... Por isso que tem todo o conhecimento e por isso que esse vídeo só se trata desse aspecto aqui, da mentalidade. Mas você tem que estudar o que você tem que fazer, como que você vai prospectar clientes, como funciona o mercado, tudo isso você tem que estudar. Se você estudar e fizer tudo certo, é esse sorteio que eu estou falando para vocês. A possibilidade de sair 0 é pequena perto de todas as outras possibilidades. Mesmo assim, vai ter gente que vai falar assim, não, eu prefiro ficar com o sorteio de 2 e 3 porque está garantido para mim. E tá tudo certo. Só que nunca vai ganhar 100. Tá? Então, assim, a incerteza ela é a única possibilidade de você ter a oportunidade de ganhar. É só na incerteza. Ninguém vai ficar rico sendo empregado. Gente, é importante pensar isso, porque tem gente que fala, não, eu vou trabalhar 30 anos e vou comprar minha casa. Tá, mas 30 anos para comprar sua casa? E aí, você vai estar com quantos anos? Né? A não ser que você é muito jovem. Mas assim, às vezes você ouve gente com 40 anos falando, não, eu vou juntar o dinheiro e tal, aí quando eu tiver 60, 65 anos, aí eu vou estar tranquilo, eu quero trabalhou para ficar tranquilo lá, e que tranquilo é esse? Né? Ninguém está falando aqui em ficar rico em 1 ano, mas assim, você não tem possibilidades de fazer grandes mudanças como empregado. E se eu ganhar 15 mil por mês? Também não. Por quê? Sabe? Porque você vai adaptar a sua vida a essa renda. Você vai adaptar a sua vida porque você ainda tem a mentalidade CLT, que é aquela, eu ganho dinheiro para eu viver bem com aquele dinheiro. Não é para eu guardar dinheiro para eu investir e tal. O investidor, quem investe, quem está buscando outras oportunidades, mesmo que é CLT, já está com essa mentalidade aqui. Né? O CLT, ele é o quê? Ele recebe o salário para pagar as contas e depois viajar no final do ano e tá tudo certo. E tá tudo ali. E tá certo para ele, se ele quer viver assim. Mas ninguém vai ficar rico. Rico, assim, eu digo, rico não é uma palavra muito boa, né? Mas é ficar próspero mesmo, de poder transformar a sua vida de quem está à sua volta, tá? Já fica uma crítica que é CLT. Professor não gosta de CLT. Gente, eu trabalhei muito como CLT, né? Mas sei da armadilha que tem isso, né? Isso tem uma grande armadilha quando você se encaixa muito nisso, né? Você fica dependendo de todo mundo que está ganhando muito dinheiro, né? Você vai trabalhar aqui, ali, né? com as pessoas que estão realmente vivendo bem, conseguindo fazer as coisas, e você fica ali naquela posição com medo de arriscar. Eu também já tive medo e já deixei de arriscar. Vamos para o ponto 2, gente? Ó, mentalidade de dono de negócio. Então, isso é uma coisa que você tem que também mudar, que é assim, quando a gente está acostumado a depender de um outro, isso não vale só para emprego, tá? Vale para depender dos pais, depender de outras pessoas. A gente não tem que ficar pensando o que a gente pode fazer agora para mudar na semana que vem. Porque a vida está estável. Então, se você tem um emprego, você está pensando, torcendo para que você continue no emprego, mais esse ano, mais aquele ano. Você não tem que fazer grandes mudanças e ficar quebrando a cabeça em relação a como revolucionar a sua renda, como prosperar, a como buscar saídas, soluções. Porque tem gente solucionando para você. Você vai lá e só cumpre o seu papel. Não é? Isso pode criar um comodismo nas pessoas. Aquela pessoa que vai lá, cumpre o trabalho dela, não vê a hora de sair, vai para casa, deixa eu sentar agora, tomar um banho, relaxar, porque ou eu estou trabalhando ou eu estou relaxando. Né? Olha só como que fica a vida, às vezes, para algumas pessoas, tá? Não é que todo mundo que CLT é assim. Ou eu estou trabalhando ou agora eu vou relaxar. E relaxar, eu vou deitar, vou dormir, vou assistir um negocinho ali e tal, e vai passando a vida dando o tempo. A gente vai falar disso no próximo tópico. Eu estou vendendo a minha vida para o outro. Né? Às vezes por um valor, assim, só para eu sobreviver. Né? E é triste a realidade, porque muita gente acaba tendo que fazer isso, né? Ficando nessa. Você está nessa aula porque você não quer fazer isso, suponho. Então, assim, quem quer fazer isso está tudo certo, mas às vezes a pessoa não consegue mudar porque ela também não consegue mudar a mentalidade. Por isso que é importante mudar.
a mentalidade quando você pensa em fazer uma coisa nova. Não é só ir lá e tentar fazer, você tem que mudar suas crenças. Nesse caso, o dono do negócio, ele sempre tem que estar pensando no que ele pode fazer para mudar as coisas a curto prazo. Essa é uma coisa que você tem que se acostumar. Você não vai estabilizar o seu negócio e tá tudo certo, vai funcionar como se fosse o CLT. Eu sempre falo aqui uma coisa, vou até aparecer aqui para você entender melhor esse tópico, que é assim, as pessoas falam, professor, você está conseguindo viver de terapia, você tem um instituto, como que você fez para conseguir estar hoje vivendo de terapia? Gente, não é o que eu fiz, é o que eu faço todo dia. Todo dia de manhã eu tenho que colocar tudo para funcionar, tudo que eu faço o tempo todo. Que é trabalhar a imagem, a autoridade, as propagandas, o tráfego orgânico e pago, atender os alunos, prospectar novos alunos, isso é o tempo todo. Você não tem um momento que você fala, eu não estou fazendo mais nada. O pessoal fala assim, Coca-Cola, tem aquele exemplo. Coca-Cola não precisa fazer mais nada para vender. Não, tá o pessoal trabalhando duro lá, diretoria, CEO, propaganda, assim, fazendo patrocínio. É claro que Coca-Cola é um exemplo muito estrambólico. Mas assim, tá todo mundo trabalhando o tempo todo. Né? Tanto que essas empresas, às vezes, têm balanço trimestral que tem prejuízo. Eu não sei se a Coca-Cola é o caso, mas as empresas estão ali, empresas grandes, às vezes perdem milhões de um dia para o outro, porque tem que estar na administração, tem que estar fazendo. Então, assim, para o empresário, mesmo você que está começando um pequeno negócio de terapias, você tem que pensar que você vai ter que estar o tempo todo, tá? Pensando no que você pode fazer para melhorar. Bem, agora vem uma parte que eu trouxe aqui para vocês, e esse tópico ele se construiu na minha mente depois que eu ouvi uma frase muito impactante. Eu li ela num livro que está aqui nessa estante ou está na outra ali, que é um livro sobre copywriting. Até escrevi aqui para vocês, ó, para vocês depois procurarem o que é esse assunto, vocês vão precisar disso daí, né? Muito, aliás, é copywriting, ó, faltou um N aqui. E eu estava lendo esse livro e eu li uma frase que eu vou falar para vocês que fez eu chegar nesse ponto aqui, que é o seguinte: não conte horas, tá? Porque a hora de trabalho não tem preço. Parece estranho isso aqui, né? Só que a frase que eu ouvi foi a seguinte, que eu li no livro e fez sentido para mim, tá? Que é assim, mais ou menos. Se você vendeu sua hora de trabalho, vende sua hora de trabalho apenas pelo dinheiro, você está vendendo a sua vida. Você está jogando sua vida fora. E o que queria dizer ali no livro, né? Explicava que, na verdade, assim, se eu estou indo no emprego e estou ficando 8 horas lá apenas pelo dinheiro, ou seja, eu não tenho nenhum prazer de estar lá, eu não estou ali porque eu estou aprendendo alguma coisa, eu não estou ali porque eu estou esperando uma promoção. Não, eu só estou indo lá, fico aqui das 8 até esse horário, beleza, vou embora, porque depois no final do mês tem um dinheiro. Eu estou vendendo a minha vida. E por que essa frase foi uma facada em mim? Porque eu fiz isso durante muito tempo, gente, tá? Principalmente em alguns, ou uma relação de trabalho ou outra, aí há algumas décadas atrás, eu perdi muito tempo da minha vida. E me trouxe uma certa deprê até ler isso, porque eu fui refletir isso lá atrás. Eu falei, eu ia só por conta do dinheiro. Né? Só isso. Às vezes você não tem o que fazer, mas a curto prazo. Então hoje em dia eu estou convencido assim, dizer que você tem em 10 anos você não teve opção, mentira. Todo mundo tem. A curto prazo pode ser que agora você não tenha opção, mas em 10 anos, não. Outro dia eu estava vendo uma reportagem dos meninos que foram vender coisa na praia lá, começaram lá, arriscaram, né, um ou outro, cada um com uma história, mas toda sempre assim, tava sem dinheiro, fui arriscar lá fazer, tinha meu emprego, decidi fazer isso, e hoje ganho 15, 20 mil reais na praia, vendendo lá, um vende lanche, outro vende tal. Enfim, é risco, né? Eles foram lá e tentaram. Então dá para fazer. Agora sim, aqui, o que quer dizer o tempo de hora de trabalho não tem preço? Que você tem que entender que agora, como autônomo, você não está vendendo hora para ninguém. Porque tem gente que continua com essa mentalidade. Então eu vou começar a trabalhar às 8 horas e depois eu vou almoçar. Eu não estou falando que não tem que organizar o horário, mas assim, sabe essa coisa? E depois no fim do dia eu vou até as 4 horas, porque é assim que eu fazia. Eu não vou atender um paciente no final da noite, à noite, porque eu não fazia isso. Eu tenho que ter paciente no meio do dia, senão eu estou me sentindo inútil. Porque ele entende que ele tem que cumprir um horário de trabalho como CLT. Entendeu? Porque ele entende que se ele não está trabalhando, ele não está ganhando dinheiro.
Mas quem disse que o autônomo está trabalhando só quando está atendendo na terapia? O terapeuta. É isso que tem que mudar. Não, quando você está fazendo uma imagem no Canva, você está trabalhando. Quando você está fazendo uma propaganda, você está trabalhando. Porque fica aquela ideia, eu sou terapeuta, eu só estou trabalhando quando eu estou atendendo. Não, você é dono de um negócio. Acorda, veja isso. Então, assim, você pode estar trabalhando na sua cama, ali no Instagram, olhando o que seus clientes estão fazendo. Tudo isso é trabalho. Então, o tempo, a hora de trabalho, ela não tem mais preço daquela forma que tinha. E isso também faz você pensar que a sua hora não pode ser desvalorizada. O tempo é muito raro. Né? É raro assim, gente não volta. Não volta. Já parou para pensar isso? Ó? Eu tô aqui trabalhando agora, né? Eu tô gravando um vídeo. Esse vídeo aqui provavelmente você vai ver uns minutos dele, eu vou gastar 1h30 nele. Gente, lá no fim, olha que pesado, hein? No fim da minha vida, essa 1h30, se eu pagar $1 milhão, eu não tenho ela de volta. Então agora eu podia estar fazendo alguma outra coisa, não que não tá legal fazer aqui, mas você percebe? São opções. Cada dia que você gasta com uma coisa que não faz sentido, você perdeu, você não vai comprar isso daí. Né? Chegar lá no final e falar, olha, eu vou dar o dinheiro de um dia de trabalho meu para ter mais um dia de vida. Não vai ter. Tá? Então você passar 8 horas num lugar que não faz sentido para você, às vezes você tem que passar, mas isso a médio prazo, né? A longo prazo. Ponto 4, liberdade é responsabilidade. Então assim, você tem liberdade. A gente falou lá da mentalidade autônoma. Porque você é um autônomo. Liberdade para quê? Para tudo. Para tudo. Se eu acordar hoje e quiser mudar a minha agenda, eu consigo mudar. O empresário pode fazer isso. Mas se ele é dono de uma loja, ele vai deixar alguém lá responsável, porque ele vai viajar. Eu vou tirar uma semana aí, vou colocar meus funcionários para trabalhar, vou contratar alguém para cuidar. Ele tem autonomia. Só que essa autonomia, ela é para o bem e para o mal. E dá trabalho. Para o mal, eu digo assim, se você não usar bem a sua autonomia, você pode se estrepar, tá? Então, assim, controlar o tempo, controlar os gastos, ok? Controlar o que você faz, quando você faz. Então, questão de férias também, de folga. Eu vou separar um momento do dia para eu descansar, porque agora eu posso fazer isso. Da 1 às 3 eu vou dormir um pouco. Você pode fazer isso. A liberdade, ela te ajuda. Assim, ela te dá uma margem para você organizar a sua vida e o seu negócio. Só que é responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. E como o CLT, geralmente a responsabilidade dele é em cumprir o que o outro está pedindo, você tem que saber, nem todo tempo vai ter alguém dizendo o que você tem que fazer, pedindo. Você vai ter que ter a responsabilidade. Então, assim, você vai ter que se forçar para ir lá fazer as coisas, vai ter que saber a hora de parar, ok? Vai ter que saber como fazer as coisas, você vai ter que ir lá, vai aprender. Então, assim, é claro que o CLT também tem que desempenhar a sua função. Gente, quando a gente fala CLT, eu estou generalizando de uma forma, né? Então você tem profissionais altamente qualificados trabalhando como CLT. Ele vai fazer o trabalho dele. Só que, de qualquer forma, por exemplo, o horário, quem estipula é o outro, ele tem que ir lá e cumprir esse horário. Essa semana vai ser assim, essa semana não vai ser. Se você está trabalhando para você mesmo, você que tem que controlar isso. Então você tem que tomar cuidado para que a liberdade não se torne irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade. Você tem essa liberdade, mas você tem que saber como usá-la. Você vai organizar o seu dia, organizar os seus horários, as suas finanças, mas sabendo que é só você. Não tem anteparo, né? No fim das contas, você não vai poder depois culpar ninguém também, né? Porque tem isso também. O chefe é o culpado. Ele é o grande culpado da minha vida, né? É o empregador, tá? Gente, eu sei que tem essa visão, tá? E quem tem também eu respeito. Mas se você está migrando para o outro lado, você vai ter que mudar. O último ponto é que eu acho que eu podia ter colocado no primeiro, fiquei pensando aqui. Mas isso é uma dor que eu ouço de muitos terapeutas, que é assim, esse mês tá difícil, não sei o que eu vou fazer, acho que não dá certo para mim. Passou 2 meses, eu tava atendendo tão bem, foram 3 meses bons, agora tem 2 meses ruins, tô quase desistindo. Gente, vou até aparecer aqui. Eu acho que isso daí, junto com a questão da segurança, do conforto, tem a ver com o conforto salarial, né? Que é assim, gente, não é salário. Empresa não recebe salário. Parece tão óbvio isso, né? Mas demorou para mim. Gente, quando eu falo isso aqui bravo, eu tô falando para mim também, porque eu também ficava com essa visão
nossa, esse mês, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa. Não é assim. Você acha que a empresa recebe salário? Lá todo mês na conta da empresa tem um salário que alguém paga? Não, não tem mais alguém para pagar. Então assim, vai flutuar. Você pode ficar 2 meses sem ganhar muita coisa, 3 meses para em 3 meses você, entendeu? Porque é isso, é oferta e procura, é demanda, é mercado. Então isso daqui é uma coisa que você já tem que colocar na sua cabeça para você entender. Assim, eu vou te dar uma dica. Claro que isso aqui é uma dica, gente, eu não sou economista, eu estou falando na prática aqui. Faça balanços no máximo semestrais, tá? Veja como que foi naquele semestre, tá bom? Não fica olhando mês a mês. Ah, mas eu tenho que pagar a conta mensal. Eu também tenho. Mas você tem que se organizar. E aí entra aqui, ó. Ok? Se você sabe que agora, depois de 2 anos no seu negócio, 1 ano, você sabe que dezembro é ruim para você, então você já vai passar o ano todo guardando isso aí, tá? Para você pagar as contas em dezembro. Ah, mas eu queria que todo mês entrasse o mesmo dinheiro. Pode ser que aconteça isso, quando você estabiliza o negócio. Mas não vai ser 100%. Nenhum negócio é assim, gente. Nenhum. Que depende de demanda. Sempre flutua, tá? Se eu tenho uma empresa de chocolate, eu vou vender mais na Páscoa. E aí, comparativamente, tem momentos que vai vender menos. Tá? Ah, se eu sou um profissional que oferece, por exemplo, mapas astrais, né? E oferece mapas de previsão anual, as pessoas querem saber isso muito em dezembro. Eu, que já faço também, né? Mas fiz muito mapa anual, que é o mapa que ele não é a revolução solar, para quem entende aí, mas é o mapa que fala de janeiro a janeiro. As pessoas pedem isso em dezembro, tá? E em março, abril, ninguém pede isso. Então, se uma pessoa trabalhasse só com isso, vai flutuar. Não é salário, tá? Não é salário mensal na conta no dia tal, tá bom? Pode ser que você tenha um contrato com alguém, pode ser que você faça algum tipo de parceria que aí você tenha um valor fixo, mas essas parcerias também são parcerias, não é contrato de trabalho. Então essa é uma outra coisa também, você entender que os elos que você faz, as parcerias, não tem aquele vínculo CLT, e às vezes as pessoas vêm com isso, eu quero segurança, eu quero me proteger de todas as formas, não tem como. Né? E nem é bom, porque a incerteza, como eu falei aqui, é a oportunidade de vencer. É só na incerteza que você vai ter a possibilidade de vencer. Se está tudo certinho, tudo programado, não tem como. Isso tem a ver com os investimentos também, a mesma coisa, né, gente? Se você investe na poupança, nem sei se alguém investe na poupança ainda hoje em dia, deve investir, né? Mas geralmente o pessoal no Tesouro Direto. Não tem a poupança, claro. A poupança, né, no Brasil é a caderneta de poupança para você guardar dinheiro ali. Ali não tem risco, né? Quase nenhum. O Tesouro Direto também não. Mas o rendimento não é igual ao rendimento de quem investe em ações, em criptomoedas. Ah, não, criptomoedas é muito arriscado. Beleza, mas um monte de gente ficou rica. Porque o risco, ele traz essa possibilidade. Você não vai ficar rico na caderneta de poupança, você vai ficar seguro. E aí tem que ver o que você quer. E se você está nessa aula é porque você optou, nesse caso, em ser o autônomo, em correr os riscos necessários para você vencer. Gente, uma última coisa que eu queria falar para vocês, e vou deixar aqui, ó, de tudo isso que eu falei, eu acho que isso é, de repente, mais importante, será? Ó, tenha fé e pense sempre: vou vencer, custe o que custar. Deixa eu sair da frente. Gente, isso aqui não é um blá 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 só, não. Se você não acreditar, gente, se você não colocar na sua cabeça que você não vai desistir, na primeira dificuldade você desiste. Então, você tem que ter fé naquilo que você tem fé aí, seja como for. Ah, não, fiz bobagem. Peraí, eu queria colocar isso daqui. Seja em Deus, seja no universo, seja em Jesus, como for. Você tem que ter fé que você vai chegar lá. Se apegar naquilo que você tem fé e colocar na sua cabeça assim: não tem volta, vai dar certo, tem que dar, vai dar certo. A incerteza é a oportunidade, tá? Mentalidade de dono de negócio. Não vou ficar mais pensando que o meu tempo é como era lá no CLT, eu vou me dedicar o máximo que eu puder.
o tempo que eu me dedico também é o necessário, ok? E usar a liberdade com responsabilidade. Eu acho que aqui a gente tem um resumo daquilo que é necessário para você só mudar a mentalidade. Você veja que aqui não está falando do que você tem que fazer, né? Não tem nenhuma ação aqui. Como que você muda a sua mentalidade. O que eu acho que é imprescindível para você mudar o mindset, para começar a andar como um terapeuta autônomo. Gente, foi isso essa aula, tá? Espero que você possa aproveitar aí um pouco que eu trouxe da minha experiência trabalhando com terapias, hoje trabalhando exclusivamente com o nosso instituto aqui. E eu tenho certeza que vai dar certo para você também. E é isso daí, tá? Espero que você consiga prosperar não só em 2025, como em todos os próximos anos. Um abraço aqui do professor Rogério e até a próxima.